Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus que a tudo dá vida e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Pai, em nome de Jesus, te pedimos pela Tua direção, Senhor, na ministração da Tua palavra nesta noite, neste encerramento da festa das primícias, enquanto preparamos nossos corações, Senhor, para consagrarmos diante de Ti nossas vidas, ministérios e projetos. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, no nome santo de Jesus, proporcionando, Senhor, uma palavra clara aos nossos corações, dirigida pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome do Senhor. Amém. O tema desta noite é: pelo que vale a pena lutar? O título vem exatamente porque é o que nós podemos tirar intuitivamente do texto que o apóstolo Paulo escreve a seu discípulo Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. Se ele diz que nós devemos lutar o bom combate, significa por implicação que existe combate que não é bom, sinal que existe coisas que não vale a pena lutar. Por isso ele insiste com Timóteo: lute a boa luta, combata o bom combate. A ideia que o apóstolo Paulo coloca aqui é a ideia de um pugilista, de um lutador. E por isso nós escolhemos esta imagem como tema da nossa festa das primícias. A imagem do lutador, do boxeador ou do pugilista. Lembrando que já nos tempos bíblicos já existiam os Jogos Olímpicos e já havia o pugilismo. O pugilismo, Paulo tem em mente quando ele escreve, além de outras figuras, mas ele tem em mente também o lutador, o boxeador ou o pugilista, porque ele claramente afirma em uma das epístolas a Timóteo, dizendo que ele combate com precisão, ele não combate sem planejamento, e ele mostra claramente que está falando de um pugilista, porque ele diz: eu dou socos não no ar, mas se for dar um soco, eu vou dar mirando para atingir o meu alvo, para atingir o meu objetivo. Como nós vimos na ideia de um lutador e do texto que os outros pregadores nos trouxeram durante esses dias de pregação, de festa, nós observamos que não existe um vencedor sem cicatrizes. Pugilistas existem muitos, lutadores existem muitos, mas o vencedor é o que normalmente tem o rosto cheio de cicatrizes. Se você pegar um lutador profissional, dependendo da sua modalidade, você vai ver que o seu corpo está deformado. O lutador de judô, por exemplo, a orelha dele é toda calejada, de tanto ficar encostando a orelha no chão. A maioria deles possui o nariz já quebrado várias vezes, portanto, normalmente o nariz de um pugilista é todo deformado, é todo torto. Eles normalmente possuem inchaço nas sobrancelhas, de tantos socos que já levaram no rosto. Mas é assim que se constrói um vencedor. Você não consegue ter um vencedor se você, na verdade, não tiver muitas cicatrizes, se você não tiver muitas marcas. E foi precisamente isso que foi pregado nesses 2 dias anteriores, que uma vida de dificuldades, uma vida de disciplina, obediência, trabalho duro, é o que é demandado de um soldado, ou de um fazendeiro, ou de um pugilista, de um lutador, de um atleta. Não há como nós fugirmos desta realidade, que se nós quisermos vitórias,
Nós temos que estar preparados para a dificuldade, para o sofrimento e para ter as nossas vidas marcadas. O apóstolo Paulo, que escreve sobre isso, que escreve sobre o bom combate, ele próprio escreve baseado no que ele vive. Porque ele próprio escreve no livro de Gálatas e diz: ninguém me incomode, ninguém me chateie, em outras palavras. Ele diz: porque eu trago em mim, trago em meu corpo as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo tinha o corpo todo cicatrizado. Ele conta, como foi mencionado na sexta-feira, sobre o seu currículo, onde ele mostra quantas vezes ele apanhou de vara, quantas vezes foi apedrejado, quantas vezes foi açoitado, quantas vezes foi espancado. E o corpo deste homem era um corpo todo cicatrizado. Mas igualmente como um pugilista, as cicatrizes de Paulo são o seu troféu. As marcas no corpo de um lutador, na verdade, elas são a prova viva de que ele está pagando o preço para conseguir superar, para conseguir viver e alcançar o seu sonho. O apóstolo Paulo podia tirar a sua camisa e mostrar para todos o número de cicatrizes, e quem quer que tentasse falar algo diferente para Paulo sobre levar o evangelho levianamente, ele poderia mostrar essas cicatrizes. Levianamente, veja a profundidade dessa cicatriz. Quer ver as que eu tenho nas costas? Quer ver a que eu tenho nas coxas? Quais as cicatrizes que você quer que eu use para provar o quanto eu luto pelo reino de Deus? A colheita, conforme o exemplo dado ontem, o trabalho de um lavrador, e é exatamente o tema de uma festa das primícias, tem a ver com a colheita. A colheita só é possível depois de muito trabalho duro e mesmo depois de muito sofrimento. A própria Bíblia mostra isso claramente ligada à agricultura, quando ela diz: aquele que vai levando a preciosa semente, gemendo e chorando, mostrando que no trabalho da semeadura vai haver o gemido, vai haver o lamento, vai haver o choro. Haverão razões para chorar e chorar profusamente. Mas o fato é que não há como desassociar uma boa colheita de uma vida de grande trabalho e dificuldade. Mas a promessa de Deus vem exatamente para aquele que não desanima diante das dificuldades, porque ela diz: aquele que vai levando a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará sem dúvida alguma, trazendo nos seus braços os seus molhos. E é exatamente esta a promessa de Deus. Se você trabalhar duro, você alcançará. Mas é isso que nós precisamos entender. Pare de reclamar de Deus. Pare de reclamar das dificuldades da vida cristã. Porque a dificuldade faz parte da vida cristã. Não há como desassociar. Porque a vida cristã é a batalha das batalhas. Ela é a batalha que mais importa. Por mais que existam coisas que valham a pena lutar, mas nada vale mais a pena lutar do que a batalha da vida cristã. E se a batalha da vida cristã é a mais honrosa, a mais digna e aquela que mais irá nos premiar, com certeza esta batalha será exatamente também a mais difícil de todas. De maneira que cristianismo não é para fracos, cristianismo não é para covardes. Cristianismo é para aquele que está disposto a dar a sua cara a tapa, está disposto a caminhar a segunda milha, está disposto a carregar, a doar tudo aquilo que você tiver, para que nada venha te impedir na sua caminhada. De fato, 1 Timóteo 4,10 nos mostra por que nós lutamos. E diz: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Vale a pena lutar,
Por isso trabalhamos e lutamos, diz o apóstolo, porque nós estamos esperando no Deus vivo. O nosso Deus não é morto, o nosso Deus não é inerte, o nosso Deus não é paralisado, o nosso Deus pode socorrer e pode agir. Por isso vale a pena lutar. Paulo diz a Timóteo: combata o bom combate, indicando que há combates bons e combates que não são bons. A palavra, em algumas versões da Bíblia, diz: milita a boa milícia, chamando, na verdade, esse combate de uma verdadeira guerra. Não se trata simplesmente de uma dificuldade temporária, não significa simplesmente um embate momentâneo, mas trata-se de uma batalha, de uma guerra, e isso pode significar anos, porque uma guerra, normalmente, ela não é decidida em dias, a não ser quando Deus faz alguns milagres, como Ele fez na guerra dos 6 dias em Israel, mas normalmente uma guerra, ela toma anos para que ela se estabeleça, para que seja decidida. Por isso nós somos chamados para uma boa batalha, para uma boa milícia. E aqui se estabelece a diferença entre guerra e guerrilha, entre soldados e mercenários. A guerra normalmente está associada a valores, a guerra normalmente está associada à honra, enquanto que a guerrilha normalmente está associada à rebelião. A guerrilha normalmente está associada aos interesses de grupos menores. O soldado normalmente está associado à figura da honradez, da luta, da perseverança, enquanto que o mercenário é sempre visto como aquele que se vende e faz qualquer coisa simplesmente para alcançar outros interesses. Paulo não ensina Timóteo de algo que ele próprio não tenha vivido. Ele ensina o que ele viveu, porque ele próprio escreve a Timóteo no primeiro livro, e ele diz: combati o bom combate. Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a minha fé. Existem coisas pelas quais não vale a pena. E o apóstolo Paulo mesmo vai mostrar na vida dele como algumas coisas não valem a pena lutar. Por exemplo, não vale a pena lutar para ganhar uma discussão. Não vale a pena. O interessante é que quem escreve sobre isso, ensina sobre isso, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: olha, não se envolva em discussões intermináveis e tolas. Mas é o mesmo apóstolo que escreve e desafia os falsos mestres da sua época. Porque é o mesmo apóstolo Paulo que conhece o livro de Provérbios e que conhece aonde se diz: não repreenda o tolo, porque será inútil. Mas é o mesmo apóstolo Paulo que conhece 3 versículos depois, onde diz: repreenda o tolo, para que o tolo não pareça sábio. Afinal de contas, a Bíblia ficou louca? Num verso ela diz: não repreenda o tolo, não vale a pena. No outro, 3 em seguida, ela diz: repreenda o tolo. Ora, no primeiro, o livro de Provérbios está falando sobre a discussão em si. Não vale a pena. Não repreenda o tolo, não vai te ouvir anyway. O segundo está falando em deter a ação do tolo. E o apóstolo Paulo sabia muito bem a diferença entre uma coisa e outra. E por isso ele ensinava o apóstolo Paulo: combata firmemente o combate da fé, repreendendo todo aquele que se levantar contra a verdade do Evangelho. Mas ao mesmo tempo diz: mas não tente ficar ganhando discussões. Porque não adianta mostrar a verdade para quem não quer a verdade. E a verdade é que existem pessoas mais dispostas a viver de ilusão do que da verdade. Você já se viu, talvez na infância, com adulto dificilmente você vai ver isso, espero que não.
Mas você já viu que você está discutindo com alguém e finalmente a pessoa te diz uma coisa e você pega um argumento e você começa a combater o argumento dela, ela então simplesmente fecha os ouvidos e começa a fazer assim, lá, 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 lá. Sabe o que é isso? É não querer ouvir a verdade. Quando nós crescemos, a gente não faz mais isso. O que a gente faz é usar argumentos em vez de lá, 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 lá. Em vez de tapar os nossos ouvidos físicos, nós tapamos o ouvido da razão, tapamos o ouvido da alma, mas igualmente nós não estamos dispostos a receber a verdade. O interessante é isso, no confronto com Pilatos, que Paulo menciona exatamente neste capítulo. Ele diz, combata o bom combate, porque esse Jesus que honra esse combate, ele fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos. E é exatamente em Pôncio Pilatos que nós vemos as duas faces desta moeda. Quando Pôncio Pilatos está transgredindo um princípio de verdade, um princípio fundamental, Jesus fala. Quando Pilatos quer apenas vencer uma discussão, Jesus se cala. Quando ele diz, você não sabe que tem o poder sobre tua vida e morte? Aí ele quebrou um princípio. Ele quebrou o princípio de que toda a vida, na verdade, vem de Deus. E é nesse momento que Jesus quebra o silêncio e Jesus diz, nenhum poder te seria dado se não fosse da parte de Deus. Mas quando Jesus menciona a verdade, agora Pilatos já passa a querer entrar numa discussão filosófica. O que é a verdade? Jesus se cala e não fala mais nada. Eu é que vou ficar discutindo com você aqui? No momento da minha condenação, eu vou ficar discutindo teologia, eu vou ficar discutindo argumentos com você de forma alguma. Jesus se cala. Jesus segue a primeira parte de Provérbios, não repreendas o tolo. Não vale a pena lutar para ganhar uma discussão. É interessante como Paulo desiste dos judeus. Não de ganhar os judeus para Jesus, mas ele desiste da discussão. Porque o apóstolo Paulo, quando se converteu, por ser um dos maiores nomes do judaísmo, por ser um dos maiores mestres do judaísmo, ao se converter ao cristianismo, naturalmente ele entendeu que ele tinha a responsabilidade de pregar o evangelho aos judeus. E então ele usava todo o seu argumento, todo o poder de conhecimento que ele tinha para tentar convencer aos judeus. Sabe o que ele descobriu? Que não consegue se levar o evangelho desta maneira. E ele então percebeu que ele conseguia sucesso no meio dos gregos, no meio dos ateus, no meio dos pagãos, no meio de todas as pessoas, mas não conseguia sucesso no meio do seu povo. Ele era extremamente rejeitado. Chega um momento onde o apóstolo Paulo diz, daqui para frente me volto para os gentios e não prego mais para os judeus. E o interessante é que quem teve êxito para alcançar o que Paulo não conseguiu foi Pedro. Pedro, que de acordo com as Escrituras era iletrado e inculto, ou seja, não tinha nenhum conhecimento formal das Escrituras, não que fosse ignorante das Escrituras, mas não chegava aos pés do apóstolo Paulo, é isto que a Bíblia está dizendo. Ele, que era pescador, que não tinha nenhuma tradição, não tinha nenhum histórico de família que justificasse ele ter alguma autoridade diante dos judeus, ele foi totalmente na autoridade do Espírito Santo de Deus, e é exatamente esta mensagem que nós tivemos na sexta e no sábado. O que nós podemos dar graças a Deus é que nessa nossa luta cristã, ela não depende da nossa força ou da nossa habilidade, nós dependemos de Deus. E se nós deixarmos Deus tomar conta e lutar por nós, então nós seremos vencedores. E é por isso que o Pedrão teve o maior sucesso nesta área, enquanto que Paulo fracassou. Mas o que certamente Paulo desistiu foi da discussão. Não que quando ele encontrasse um judeu que tivesse um coração aberto, sedento pela verdade, ele não fosse pregar este evangelho para este judeu. Não vale a pena tentar ganhar discussões.
Até mesmo porque a Bíblia é a base do direito. A Bíblia é a base do que é certo e é errado. E Deus é o juiz que vai tomar exatamente a Bíblia como base para o julgamento. Por isso, quem vai determinar se é certo e errado é Deus. E com base no quê? Nas Escrituras. Portanto, se aquilo que você faz, você tem plena consciência no Espírito Santo de Deus, que é bíblico, é certo, não há nada a esconder, então descanse em Deus, porque Deus é o seu juiz, Ele é Jeová Tsedkenu, o Senhor nossa justiça, seja aqui, seja no porvir, a justiça de Deus vai triunfar, por isso não percamos tempo tentando ganhar discussões, não vale a pena lutar por reconhecimento ou por status. João Batista, nas palavras do próprio Senhor Jesus, foi o maior profeta, o maior homem. Não sei porquê. Embora seja nítido que ele era um grande homem de Deus, mas o Novo Testamento não revela muita coisa sobre João Batista. Ela fala coisas muito mais impressionantes sobre Elias, sobre Moisés, do que sobre João Batista, mas é de Jesus que sai o testemunho dizendo que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. João Batista era primo de Jesus. João Batista começa o ministério muito antes de Jesus. João Batista vinha de uma linhagem sacerdotal, filho de Zacarias, o sacerdote, por isso ele tinha no sangue, ele tinha na estirpe dele a descendência sacerdotal. E João Batista começa a pregar. E João Batista ganha fama rapidamente, porque o poder de Deus está com ele. O homem tem tanta autoridade que ele chega a desafiar o rei. Ele chega a bater nos portões do palácio e começar a gritar e dizer: olha, Herodes, a mulher que você tem não é tua, você está em adultério. Não é à toa que o rapaz perdeu a cabeça. Mas a autoridade de Deus impedia ele de calar-se. O homem era reconhecido, fama nacional. Mas então surge Jesus. Num belo dia, enquanto João consegue o que parece impossível, a igreja de João era no deserto. A congregação de João era no meio do deserto. Quem é que estrategicamente vai pensar em pregar no deserto? Mas era o que João Batista fazia. Voz que clama no deserto. Ele ia para os desertos da Judéia. E lá no deserto, Deus mandava gente atrás dele. E não era pouca gente, eram multidões. Homens, mulheres, crianças se convertendo, se batizando. Soldados romanos vindo se batizar. Sacerdotes se batizando. O homem podia estufar o peito e dizer: eu sou o tal, eu sou bom. Mas não João Batista, não o JB. Porque a Bíblia nos diz que então, depois de um determinado momento, Jesus aparece, Jesus pede para ser batizado. João Batista então declara: este é aquele que eu venho profetizando, este é na verdade aquele pela qual eu vim preparar o caminho, sigam a ele. E ele batiza Jesus. A princípio ele quer se recusar, porque ele diz: eu é que deveria ir a ti para tu me batizar, mas você é que vem a mim. Jesus o conforta dizendo: não, João, vamos fazer o que deve ser feito, eu preciso ser batizado, me batize. E João o batiza, reconhecendo que ele não era digno nem sequer de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Passado algum tempo, os discípulos começam a ver que a multidão está começando a se desviar de João Batista e está começando a ir aonde Jesus vai. E aquilo começa a incomodar os discípulos de João Batista. E eles chamam então o JB e dizem para ele: olha, isso está errado. Na verdade, esse cara aí só começou porque você, que era o grande, você que tinha o nome, é que o identificou e que deu testemunho sobre ele. Senão ele era um ninguém.
Mas quando você apontou para ele e disse, sigam este homem, então todos os olhos se voltaram para ele. Mas agora todo mundo está indo atrás dele, todo mundo está seguindo, estão nos abandonando. A nossa igreja está diminuindo, estamos ficando pequenos, João. E aí João mostra que não vale a pena lutar por reconhecimento. Ele diz, está tudo errado. Vocês estão vendo tudo errado. Eu não tinha dito que ele deveria ser seguido? A minha função era preparar o caminho para ele. Uma vez que ele chegou, eu tenho que sair do caminho. E João então diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Não vale a pena lutar por reconhecimento. Não vale a pena lutar pela recompensa transitória desta vida. Pelo prazer desta vida, não vale a pena. Jesus conta sobre o homem que derruba seus celeiros para construir celeiros maiores. A colheita foi maravilhosa, mas ele não dedica ao Senhor. E então soa uma voz e diz, esta noite te pedirão a tua alma, louco. E o que você tem, para quem vai ficar? De que adianta nós nos esforçarmos tanto por coisas transitórias desta vida? Sim, nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que ser zelosos naquilo que fazemos. Caso contrário, não alcançaremos nada desta vida. A Bíblia diz que o homem de pensamento dobre, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, não vai alcançar nada do Senhor. Nós temos que estar determinados, é este trabalho que eu tenho, é este trabalho que eu vou me esforçar, vou produzir, vou ser o melhor. Mas entenda, não é que Deus está dizendo que você não tem que esforçar-se. O que Jesus está dizendo com esta parábola, com esse ensino é, se nós nos dedicamos tanto para coisas que são passageiras, que não vão durar, o trabalho que dentro de alguns anos estaremos nos aposentando, ou a vida, o prazer, o luxo que nós estamos vivendo, que dentro de 70, 80 anos, de acordo com as palavras de Moisés, terá virado pó. Se nós somos capazes de nos dedicarmos com tanta ênfase a essas coisas, que passarão, por que nós não nos dedicamos com muito mais ênfase ainda àquilo que é eterno? Por que nós trabalhamos tanto pelo pão terreno e lutamos muito menos pelo pão espiritual? Porque o pão terreno vai acabar de qualquer maneira. Um dia o nosso corpo vai se desfazer na sepultura, mas o pão espiritual é o que vai garantir que a minha alma vai atravessar a sepultura e vai continuar viva diante de Deus para sempre. De que adianta reunir riquezas neste mundo que o ladrão pode roubar, a traça pode corroer, a ferrugem pode destruir, mas não reunir tesouros que duram eternamente? Não vale a pena lutar por recompensas ou por prazeres desta vida. Jesus ilustrou isso dizendo que se o teu olho te impede de ir para o céu, arranca ele fora. Se tua mão te faz pecar, corta ela fora. E o que Jesus está falando aqui é de uma linguagem figurada, ele não está incentivando ninguém ao masoquismo. Mas o que ele está dizendo é, e nas palavras dele, é melhor você ir para o céu sem um olho ou sem um braço do que ir para o inferno com o seu corpo inteirinho. É melhor ir para o inferno gorda, balançando, de cabelo branco. É melhor você ir para o céu sem você ter algumas das vantagens deste mundo, do que você ir uma Miss Universo para o colo do diabo.
E você não vai impressionar o diabo, porque ele está cheio lá de diabetes. De que adianta gastar tanto? Nos Estados Unidos, hoje gasta-se mais com comida para cachorro do que para missões. Eu tenho algeriza. Me entenda, eu gosto de animal, mas eu tenho algeriza dessas propagandas de televisão sentimentalista, onde aparece um coitado do cachorro lá, e aquela música de fundo tristésima, e a mulher quase chorando, falando, pobre do animal, está na rua. Ah, no Brasil tem milhões na rua, tanto de cachorro como de criança. Só que o cachorro se dá bem nessa história, a criança não. O cachorro vira lata, esperto e sobrevive, tem filho e constitui família. O menino de rua vira ladrão, pivete, termina na cadeia ou termina morto. Não vale a pena lutar por aquilo que é transitório. Vale a pena sim lutar pelos valores que Deus estabelece. Na vinheta de introdução você vê ali a imagem no meio de boxeadores, talvez você não tenha entendido porque aparece ali Billy Graham pregando, porque aparece a voz ali de Locke Reed pregando, porque que aparece ali Martin Luther King Jr. pregando. O que eles têm a ver com pugilistas? Eles têm tudo a ver com aquilo que Paulo disse a Timóteo, combata o bom combate. Quer conhecer um dos maiores lutadores do nosso século? Se chama Billy Graham. Está com 90 e poucos anos de idade, pregou o evangelho por mais de 60 ou 70 anos, ganhou milhões de almas para Jesus, nunca se corrompeu, nunca caiu, é pecador sim, diz que errou muitas vezes e que se pudesse começar de novo, mudaria muitas coisas na sua vida, especialmente em relação à sua família. Mas mesmo na sua velhice, ele escreve um livro dizendo, estou chegando perto de casa, porque mesmo no final da sua vida, ele ainda quer produzir frutos, porque é um lutador. O lutador, ele vai até as últimas, enquanto não for nocauteado, ele vai para cima, ele vai lutar. Assim é Billy Graham. Assim foi Martin Luther King. Quando todo mundo dizia que os negros não tinham lugar na sociedade, que eles eram menores, que eles não tinham valor, ele se levantava e dizia, temos tanto valor quanto vocês, porque o nosso valor é baseado no que Deus diz a respeito de nós, não o que essa sociedade diz. E ele conseguiu mudar a mentalidade de um país inteiro. Custou a vida dele, mas lutou até o final. O seu último discurso, parece que ele já previa sua morte. Ele diz, estou chegando perto da terra prometida. Gostaria de poder ver os meus filhos crescer, como todo pai. Gostaria de poder ver os meus netos, mas de qualquer maneira, já estou vendo a terra prometida. Você é capaz de lutar desta forma? Por aquilo que realmente vale a pena? O que vale a pena então lutar? Pela salvação. Nada vale mais a pena lutar do que a salvação sua e dos outros. Talvez você não consiga ajudar os outros em muitas coisas, mas você pode pregar o evangelho da salvação para quem está do seu lado. Vale a pena lutar pela salvação dos seus familiares. Continue firme no Senhor e você verá os seus familiares, ainda que levem décadas, mas eles começarão a um se dobrarem ao Senhor Jesus Cristo. Mas o segredo é, você tem que estar firme, você tem que estar lá. Porque quando vierem as crises, quando vierem as afrontas, eles terão que olhar para trás e ver que você, apesar das crises e das afrontas, você permaneceu. Você disse, vale a pena lutar por Jesus. E então eles vão dizer, eu quero esse Jesus. Vale a pena lutar pela sua família. Lute pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Vale a pena, irmãos. É isto que dura. É isto que dura. Eu hoje sou pastor desta igreja, mas já fui pastor em outra igreja. Daqui a alguns anos não sei aonde é que eu vou estar.
Mas o fato é que uma coisa eu sei: a minha família vai estar comigo. E mesmo depois da minha velhice e da minha morte, a maioria dos lugares por onde eu passei não vão mais se lembrar de mim. Terão sido substituídos por um outro pastor melhor, com mais qualidades. Mas uma coisa eu te digo: depois de morto, alguém ainda estará indo na minha sepultura e continuará me chamando de pai. Meus filhos estarão lá. Vale a pena lutar pela sua família. Vale a pena lutar pelas coisas espirituais. Lute no mundo espiritual. Paulo diz: nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade que estão nos ares. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os espíritos demoníacos que agem através da mentira, do engano, para fazer com que estas pessoas sigam os enganos de Satanás. Mas a nossa luta é no mundo espiritual. Hoje existe um grande debate acontecendo nos Estados Unidos, na França, no Brasil, sobre a questão do homossexualismo. E a coisa está ficando muito feia, irmãos, muito feia. Porque o número de agravos, o número de desrespeito está chegando a uma coisa absurda. Agora mesmo na Páscoa, em vários lugares do Brasil, várias passeatas gays, eles se disfarçaram, eles se vestiram como Jesus, em plena Páscoa, e eles ali representaram um Jesus homossexual em plena praça. Estes que estão reclamando e exigindo respeito da sociedade, simplesmente denigrem e agridem toda a fé de um país inteiro. Mas o interessante é, toda vez que eu vou para um YouTube, toda vez que eu vou para uma televisão, eu só escuto falando no Brasil sobre o homossexualismo, Silas Malafaia. Mas será possível que não existem mais pastores no Brasil? Aonde está o Bispo Macedo? Aonde está o senhor R.R. Soares? Aonde estão aqueles que gastam horas e horas na mídia, mas não querem ser impoliticamente corretos neste momento? Não querem lutar pelo que realmente vale a pena? E dizem: não, vamos só orar. Irmãos, orar é importante, mas existem momentos que só a oração não é suficiente. Mas por outro lado, precisamos entender que sem entrarmos no mundo espiritual, nenhuma vitória será ganha. É interessante que no momento Deus diz para Davi, Deus consulta: Senhor, o que eu vou fazer? Devo ir para a batalha, não devo ir para a batalha? Ele prepara os seus exércitos. Deus diz: espera aqui perto dessas árvores, espera aqui perto dessas amoreiras. E ele diz: espere até você ouvir o som de carruagens sob o topo das amoreiras. Carruagens não andam sob topos de amoreiras. O que é que Deus estava falando para Davi? Só vá para a batalha quando você escutar que a batalha já começou no mundo espiritual. Quando você vê que Deus já começou a guerrear, que o mundo espiritual já começou a lutar, então vá para a batalha. O erro de muitos é querer vencer tudo pelo discurso. O erro de muitos é tentar vencer tudo pela razão. Quando nós temos uma tremenda arma espiritual, a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e jejuar e buscar a minha face, então eu virei, responderei a sua oração, sararei a sua terra. Nós temos a arma da oração. Vale a pena nós lutarmos pela verdade mais do que pela paz. Quando é possível preservar a verdade e a paz, maravilha. Mas quando não for possível e uma coisa estiver em embate contra a outra, fique pela verdade muito mais do que pela paz. A Bíblia diz: no que depender de você, tenha paz com todos. Mas a Bíblia está mostrando que nem sempre vai depender de você. E quando for a questão da verdade que está em jogo, lute pela verdade, lute pelo que é correto.
É exatamente este o contexto das palavras de Paulo a Timóteo, porque é exatamente isso que ele fala nesse livro antes de dizer para Paulo, para Timóteo, combata o bom combate. Ele fala sobre apostasia, hipocrisia, mentira, invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, corrupção de entendimento, privação de verdade, para então concluir e dizer: levanta, soldado de Deus, combata o bom combate. Nós temos que lutar pela verdade. Vale a pena lutar pela colheita. Eu vou lutar porque estou semeando e vou colher. Vale a pena, porque a palavra de Deus nos diz que a recompensa será 30, 60 e 100 por um. No reino de Deus vale a pena lutar, porque nenhum copo de água que você deu para alguém ficará sem recompensa. Vale a pena lutar pela vida eterna, da qual o apóstolo Paulo fala: tome posse. Tome posse da vida eterna. Vale a pena lutar. Combata o bom combate.